Sambúrdia, um dos maiores e mais ricos reinos de Arthur, está ameaçado por uma antiga profecia. Os sábios dizem que o grande mal irá ressurgir e destruir tudo o que encontrar, trazendo uma nova era de trevas e caos para todas as raças. Esse mal é o Destruidor de Mundos, um monstro gigantesco com garras enormes e dentes afiados. O monstro foi encontrado 2 dias atrás, adormecido em uma gigantesca caverna. Mesmo adormecido, ele é indestrutível. Nada pode matá-lo, exceto apenas uma coisa. Quer então algumas dicas de como você pode construir as suas tumbas, as suas dungeons, as suas cidades, a sua campanha, a sua pequena one-shotzinha de RPG usando como base algumas inspirações da tumba de Mork Anhor? Então sim, bora! Alô, Olibes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós temos mais um papo aqui falando sobre RPG. Primeiramente, eu queria agradecer a maravilhosa e querida Kimberly, uma mestra também mapmaker, que fez a parte de arte. Que obviamente, se for pegar essa história, essa campanha não oficial do Tormenta, mas que a galera também gosta bastante, ela deu o trabalho de construir em Full HD e outros detalhes interessantes os mapas dessa tumba aqui, dessa pequena dungeon que nós vamos conversar um pouco hoje. Então, agradecer a maravilhosa Kimberly por disponibilizar os mapas, enquanto a gente for falando um pouquinho sobre essa campanha, essa mini dungeon, também trazer alguns elementos que ela trouxe no mapa e, obviamente, batendo um papo, discutindo e aprendendo um pouquinho mais, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre mapas, campanhas, dungeon e, obviamente, narrativa. Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma campanha, principalmente focada numa dungeon, algo que a gente vai conversar um pouco mais hoje, é interessante você entender um pouco mais sobre como é o funcionamento e a construção de uma dungeon propriamente dita. Eu já tenho um vídeo falando sobre a dungeon de 5 salas, usando como base o desenho do Aladdin, vou deixar o cardzinho na descrição, e também tem o curso do Vinzão para mestre de excelência, deixar aqui o link também para você ir lá, caso vocês queiram se aprofundar mais na mestragem e assim aprender mais técnicas e ser um mestre de excelência. Mas para você entender um pouco como funciona a ideia de construção de uma dungeon, construção de uma masmorra, é interessante você pensar basicamente 3 pontos importantes quando você for construir. O ponto número 1 é o quesito da história. Qual é o objetivo dela, qual que é o interessante, quais são os ganchos que você vai construir, o porquê você fez isso, o porquê você fez aquilo, qual é a motivação da dungeon, qual é a motivação dos jogadores, qual seria o possível prêmio. Ou seja, são construções narrativas que você vai ter que colocar no antes, no durante, no depois, com o objetivo de imergir cada vez mais aquilo que você for fazendo. O segundo ponto da construção da dungeon é a construção física da dungeon propriamente dita, onde você tem que, como objetivo, entender qual é o objetivo da história, o objetivo dos jogadores, no caso, jogadores e dos personagens, e criar essa conexão para que a imersão e para que a jogabilidade seja mais bem construído. Se você quer trazer uma experiência de uma invasão, por exemplo, é interessante colocar uma dungeon que traz essa ideia de invasão. Você quer que seja algo que seja relacionado a uma investigação? Uma investigação. Quer que seja uma dungeon de full batalha? Full batalha. Quer que tenha batalhas com investigação, com mistério, com fuga, com isso. Então, você tem que entender qual que é os motivos e qual é principalmente a experiência que você quer fazer para que você construa fisicamente a sua dungeon, lembrando de construir os ganchos narrativos que você propôs anteriormente. E a terceira etapa, basicamente, é você criar a gamificação disso. Seria quanto de dano causa tal coisa, quantas criaturas vai ter, qual é o nível da criatura X, se vai ter itens mágicos à mercê, se vai ter pontos de descanso. Ou seja, você entender o sistema que você está jogando, para que assim você consiga fazer algo que seja dentro do sistema que você está jogando. Não adianta você falar assim, não, eu quero fazer uma armadilha que cause 4d8. Só que todo mundo é meio que nível 1, então, assim, talvez o mais poderoso tenha 12 de vida, 4d8, a chance de ser uma armadilha mortal e acabar logo é logo no começo. Claro, não, eu quero que seja uma dungeon estupidamente mortal, então eles precisam
Se essa é a proposta, perfeito. Então entender esses 3 pontos, que é a conexão narrativa que vai levando o storytelling, a parte de mecânica da própria masmorra, as portas, as entradas, saídas, os mistérios, obviamente conectando com a história, e também a parte gamificada, entender o sistema para que isso aconteça e seja feito da melhor forma. Então, você entendendo essa proposta desses 3 pontos para a construção da dungeon, o restante agora, meus queridos, é simplesmente você ir construindo de acordo com o que você achar melhor, achar interessante. Eu não vou abordar todas as etapas, porque são muitas salas, então a ideia é a gente conversando um pouquinho, sala por sala, ponto a ponto, e com isso a gente vai chegando, evoluindo e entendendo algumas coisinhas aqui e ali. E pessoal, eu estou aqui com o PDF aberto aqui para a gente já ter uma ideia dessa construção, e aqui tem todo o prelúdio onde você vai construir, né? Toda aquela parte de introdução do vídeo inicial que eu trouxe, basicamente é o que está trazendo aqui nesse prelúdio. Obviamente tem alguma coisa, o Grão-Vizir encontrou no grupo de aventureiros, né, os jogadores, para que eles encontrem, destruam o mal da espada e não sei o que, blá blá blá. Então aqui já traz minimamente qual é a premissa, pelo menos a ambição que vai levar aquele gancho de aventura. Como vocês podem ver, no caso aqui, são 12 páginas para abordar todas as coisas, é um livretinho relativamente bem pequeno, obviamente são 2 pequenos mapas, se não me engano são 19 salas diferentes, então não tem também muita coisa a ser desenvolvido, mas também é algo para começo. Você quer desenvolver a sua dungeon narrativamente falando, sem ser no improviso? É interessante começar aos pouquinhos, e pegando um ponto aqui. Ah, mas ficou uma dungeon fácil, coloca um pouco aqui, ficou mais difícil, coloca um ponto lá, e assim você vai trabalhando e vai desenvolvendo. Então aqui já traz a ideia de ambição, já mostra todos os detalhes. E a espada está na tumba de Azaró, no caso aqui, que é o que a gente quer fazer, né? Onde a espada de Mor-que-Amor é a espada destruidora, a única capaz de matar o grande ser indestrutível. O interessante é que já traz uma premissa de que, por acaso as pessoas chegarem na sala do boss sem essa espada, por ser um boss indestrutível, eles vão morrer, vai dar TPK. Mas aqui também já traz aqui, caso alguém consiga isso, não é um Deus Ex Machina, porque já foi trazido já anteriormente, que conseguindo, fica aí a batalha muito mais fácil. E já começa aqui interessante, né? A entrada do templo. Depois de 4 dias de viagem, os heróis chegam à porta do templo, e este local onde o aventureiro tem início, a aventura tem início, né? Começa descrevendo o local para os jogadores. E aqui tem um localzinho. O interessante é que, quando você for construir a sua dungeon, ou até mesmo mostrar isso, você, estou construindo para mim e eu vou fazer para os jogadores, depois eu penso em construir um livro. Aqui é interessante porque você percebe que existe a descrição básica que vai ser colocada, onde não necessariamente precisa ser descrito, tanto que ele mostra que não precisa necessariamente ser descrito, mas aí entra um ponto que eu gostaria de ver com vocês, principalmente na construção aqui da nosso mapa. Como vocês podem ver aqui, nós temos a parte principal, a entrada principal, onde mostra o detalhamento. O que é interessante é que, se você for pegar o mapa trazido pelo próprio sistema, é um mapa bem mais enxuto, tem no máximo a estátua A, estátua B, e aqui já traz diversos outros elementos. Já tem as 2 estátuas de Chacal, que fala, pelo menos na campanha, que elas não estão vivas, elas não vão ficar vivas, mas é interessante que você pode ver que tem, sim, essa ideia. O que é legal aqui, trazido como a interpretação, obviamente, da Kimberly, e algo que você, jogador, você, mestre, pode utilizar disso, né, o jogador para ambientar-se, e o mestre para criar essa ambientação, que o quê? Se vocês forem ver, no mapa, pelo menos na descrição, traz que existe as estátuas de Chacal, algo que ela se deu ao trabalho de colocar aqui, porque é algo que tem que ser ambientado, e o que é legal? Pelo fato de ter aqui leões, nós temos aqui um cavaleiro ou algum personagem com uma possível espada, talvez aqui sendo, por exemplo, o foreshadowing que vai ter, que e agora, como a gente vai saber qual que é a espada? Faz um teste de inteligência para você lembrar da imagem que vocês viram lá na frente, ou alguma coisa assim. E o que é legal é que, quando você traz elementos de mapa, como por exemplo, um possível incensário ou uma coisa patocha aqui na frente, você gera interpretação e você gera movimentação. Quando eu falei para vocês sobre a função do espaço, uma delas é a localização. Basicamente, você descrever minimamente como que funciona a localidade.
Porém, existe a descrição que a gente chama de preparar para ação, muito utilizado principalmente nas campanhas de RPG, quando mestres não fazem isso, falham num certo nível de interpretação e descrição, porque quando você traz elementos que são interagíveis, faz com que o mapa se torne interagível. Então, mesmo que na descrição básica da campanha não tenha esses elementos trazidos pela Kimberly, como pedaços caídos, ou até mesmo esse incensário, ou alguma coisa para tocha, para algum possível ritual, ou uma fonte vazia, jarros, isso é algo que você pode interagir. E você deixando isso para os jogadores aberto, olha, vocês acabam de adentrar e esse é o mapa que vocês veem. Obviamente você consegue a descrição, tem um pouco do teatro da mente, porém essa interpretação primária é interessante para ter aquele começo. Então, eu quero fazer uma investigação na estátua, perfeito. Quero fazer uma investigação aqui nas tochas, perfeito. No leão, perfeito. Nos restos, nos cascalhos, nas fontes, perfeito. O interessante é você já começar a criar um certo grau de periculosidade, um grau de mistério, um grau de algo que vocês estão entrando numa tumba poderosa. Seja ela de nível 1, 2 ou 3, mas pelo menos para os jogadores é uma tumba perigosa que gerou a motivação para que tal coisa acontecesse. Então é interessante trazer aqui algo interpretado, obviamente, nesse mapa específico pela Kimberly, de que você consegue criar elementos e puxar isso. Obviamente, não existe mecânicas específicas para isso, não sei se no Tormenta tem, eu acredito que no D&D não tenha tanto, mas você pode utilizar de coisas que tem aqui como possíveis trocas de moedas pela criatividade com o seu mestre. Por exemplo, já que é uma pedra antiga da construção, será que se eu canalizar ela eu consigo achar um identificar magia um pouco mais fácil? Não tem mecânica para isso. Mas talvez você chore pro mestre, mestre, mas foi algo criativo que você pensou na hora e tal. Então é interessante criar também elementos de interação de mapa para que os jogadores também tenham formas de argumentar e contra-argumentar e faça essa troca de moedas com o mestre. O mestre preparou todo o local, mas caso o mestre saiba trabalhar o desapego, o entretenimento, a diversão, a vontade, ele vai fazer com que algumas coisas possam ser resolvidas de maneiras diferentes, tanto o quanto ele pensou, tanto quanto o livro pensou, com o objetivo de deixar muito mais legal. Tanto que eu fiz uma campanha com alguns jogadores meus que eles tinham que matar uma fada porque eles precisavam, recuperar a lágrima dessa fada para conseguir fazer o portal mágico para voltar. Esse era o objetivo, eles tinham que conseguir uma lágrima. E na minha cabeça eles teriam que matar, teria tudo um caos, um problema político, os caramba. Aí uma das jogadoras pensou assim, se é lágrima, mas se a gente tentar fazer a fada chorar de tanto rir? Eu não pensei que alguém ia chegar na hipótese disso. Mas aconteceu, aceitei porque eu achei uma ideia super interessante, me quebrou as pernas, mas não tem problema, peguei todo o trama político, joguei de lado e usei para um outro momento. Mas aconteceu, deixei com que eles fizessem testes, conseguiram tirar a lágrima das fadas e perfeito. Então é interessante que se você dá a possibilidade de jogador ter isso também, é algo interessante. E pegando com base as masmorras, as 5 salas de masmorras, nós estamos aqui com esse primeira entrada, ou no caso, um primeiro guardião, que já pode ser colocado aí como um possível mistério a ser solucionado. Chegando aqui, a gente tem aqui nossa segunda sala, a sala dos inimigos vencidos. Tem todo um textinho aqui, e aqui já começa a ter os possíveis testes que podem ser feitos aqui. Nós temos o teste de força, como um possível grade para ser levantada, caso o jogador consiga passar pelas dificuldades, ou caso tenha outros jogadores que vão somando até passar esse número 25. Existe então aqui a ideia de caso consiga enfrentar A, B, C e D, tem aqui todo o negócio de dano e papá, os dados, algumas armadilhas, e começa a ter a primeira sala de purificação, que no caso seria a sala 3, essa aqui seria a sala 2, para já começar a criar os ganchos de mistério. Perfeito. O que é interessante, se a gente for voltar lá para o mapa da Kimberly, nós temos aqui, pegando aqui de cantinho, nós temos essa ideia que tem daqui, que vai para a sala 2. E aqui nós temos aquele primeiro teste, tanto que se a gente for ver aqui na construção do mapa que ela fez, você percebe que tem aquele primeiro teste aqui, não necessariamente tem algo nessa sala, porém
já começa a ter alguma coisa, já é o primeiro desafio. E o que é legal é que, como a gente tem toda essa ideia, você percebe que o quê? A gente tem aqui os primeiros possíveis desafios, que na verdade não tanto, né? Levantar para cá, ir para cá, levantar para cá, tem aqui uma armadilha e uma porta que vai levar para a sala 3 e não tem nenhum problema. Muito bem, obrigado. Claro que tem as armadilhas e tudo mais. Só que o que é interessante aqui? Na descrição que tem lá daquela sala, não existe isso. Existe apenas dizendo que é uma possível armadilha para ladrões de túmulo, que eles precisam fazer uma força para abrir isso aqui, uma força para abrir esse daqui também, e com isso a gente tem o quê? As próximas. Só que o que é interessante? Aqui a gente pode criar, por exemplo, histórias. Lembra que eu falei para vocês que uma das etapas da construção de uma masmorra é a história, é o storytelling? Você pode colocar, por exemplo, que alguns bônus para eles pelo fato de vai ter um clérigo. E eles têm uma comunicação com animais, então talvez seja aqui espíritos animais, ou até mesmo desafios específicos, ou até mesmo testes de moralidade. Tem muitas coisas que você pode construir aqui, ainda mais que nós temos a ideia de uma aranha, nós temos um escorpião, nós temos talvez um lobo, algo que possa ser no caso aqui, alguma outra criatura que talvez se assemelhe a algum tipo, sei lá, de felino, ou até mesmo um ursão, aqui é uma baratona. São todos animais plausíveis de serem encontrados dentro de um deserto. Então não impede de você construir coisas assim. E o que é interessante dos animais? Não apenas ambientação, como também formas de construir possíveis plots. E se por acaso estiver alguma coisa aqui que, eu vou colocar aqui um desafio interessante de, talvez, por exemplo, vamos considerar que exista um Ranger, né? Um Ranger que vai estar dentro desse grupo. Ele tem identificação com animais. Mas é uma masmorra de pedra antiga, egípcia. Tá, beleza, mas então quer dizer que o Ranger vai ficar sem fazer nada o jogo todo, nenhuma perícia dele, nenhuma habilidade dele vai ser útil durante o jogo todo? Não. Nesses momentos, quando existe novamente elementos de interpretação para com a história, você, mestre, anteriormente, quando pediu para que os jogadores criassem as fichas e você lê um pouco do background, lê um pouco das habilidades, você consegue utilizar de momentos e ferramentas que são específicos. Vamos colocar o momento épico do guerreiro levantando a parte da grade e tem toda aquela força que ele precisa fazer para chegar lá e tudo mais. Aí chega um momento e derruba o negócio no último segundo, fazendo que todo mundo passasse. Pô, épico pro guerreiro, épico pro bárbaro. Agora fazer identificação de animais, talvez encontrando alguma fase, um aspecto específico com a comunhão com algum animal aqui, você consiga futuramente encontrar a chave para alguma coisa. Talvez o Ranger consiga fazer isso, o Druida consiga fazer isso. Preciso encontrar futuramente a câmara secreta que tem aqui no final dessa sala. Para entrar aqui na sala 3, precisa encontrar uma câmara secreta. E o Ladino tem uma habilidade de percepção maior, e com isso ele será o grande as para conseguir passar desse. Então, novamente, é interessante que você coloque na hora da construção da sua masmorra, obviamente, quando você pensa numa masmorra para os jogadores, você cria uma masmorra para os jogadores. Quando você cria um jogo, uma masmorra para diversos, você está fazendo algo para diversos, né? Não tem alguma coisa direta relacionada a isso. Mas o interessante aqui é você perceber que construir uma masmorra não é necessariamente você fazer a masmorra em si, mas é você ter os mecanismos para trazer a história, o entretenimento, a imersão, a jogabilidade, a diversão e todos esses pontos. Por quê? Esse é o ponto interessante da construção de um RPG. Então é legal porque passando aqui você já chega para cá, chegando aqui na nossa segunda etapa bonitinha aqui. E o que é legal disso? Quando a gente vai para cá, a gente percebe que começa a ter algumas coisas. Caso a pessoa chegue, se ele até coloca assim, caso o jogador tenha a ideia estúpida de beber a água, vai ter um teste de constituição e tudo mais. Então é colocando o ponto específico daquele elemento lá da nossa fonte. E nada demais. Só que o que é interessante aqui? Se vocês forem ver, existe uma porta secreta que leva à sala dos inimigos vencidos, parte 2. Ela poderá ser encontrada da mesma forma com dificuldade 15 de percepção, né, caso seja algo
que o mestre esteja construindo e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? É que se vocês forem então voltar para cá, o que a gente tem aqui? Ó, esse é o ponto. Se eles quiserem seguir para cá, ou seguir para cá, eles podem seguir de todas as formas. Claro que, obviamente, se for seguindo para cá, chega até um ponto de sem final. Beleza. Não tem mais final aqui. Eles vão chegar presos e não tem mais nada aqui. Seguindo pelo outro caminho, eles só vão achar essa passagem caso passe o teste. Senão, tem que voltar e seguir para cá. Da mesma forma que eles já podem tentar arrombar aqui ou fazer aquele teste de força de 25, como é feito todos os testes de força para abrir portas, e seguindo aqui. Daqui eles podem vir encontrar essa passagem que já está aberta e seguindo até encontrar a passagem secreta que se encontra aqui do outro lado, fazendo a conexão nesse ponto aqui. Então é interessante que, como todas as salas têm uma numeração, dentro do livro existe uma numeração sala 1, sala 2, sala 3, isso permite que coisas aconteçam. O grupo quer seguir por um caminho escuro A, escuro B, a porta que está na frente. Fica aberto para todos eles, então criar essas possíveis conexões também é algo interessante. Tanto que, o que é legal? Pelo fato de ser já algo dentro de uma ruína, ou dentro de uma pirâmide, ou baixo da terra, ou qualquer outra coisa, é legal você já criar a ideia de ambientação. Ou seja, vai colocar tochas, vai colocar luz? No caso aqui, não. É totalmente escuro, para a galera que não tem visão no escuro, precisa ter tocha, algum tipo de iluminação, mas não impede de você colocar possíveis iluminações espalhadas pelos locais, no caso artificialmente. Eu quero colocar uma tocha aqui para que gere uma fonte de luz e assim consiga fazer. Perfeito. Outro ponto interessante é que aqui, neste caso, onde nós temos essa fonte, só diz que é uma fonte de água turva, que é algo envenenado ou podre, então caso alguém tome, vai ficar envenenado, doente, etc e tal. O que é legal, novamente trazendo aqui pela Kimberly, é que ela trouxe algo a mais para essa fonte. Uma cor, que é algo muito interessante para a construção de world building, são as cores. A semiótica das cores, a psicologia das cores é algo interessante porque o verde pode relacionar não apenas a podridão, como também pode relacionar outras conexões. Então, aqui esse verde é relacionado à podridão. Perfeito. Mas se você for considerar, por exemplo, Harry Potter, onde o verde da Avada Kedavra é algo relacionado à morte. No caso, no mundo do submundo, no desenho do Hércules, por exemplo, da Disney, que o verde é relacionado ao mundo inferior. Quais seriam os motivos desse verde? Já que existe esse verde trazido pela Kimberly, oferecido pela Kimberly, por que a gente não faz algo interessante e cria já essa conexão possível com essas cores? Além do mais, você tem aqui um perfil humanoide. Será que não tem alguma conexão, talvez, com alguma divindade? Ou algum herói, uma heroína? Mesma coisa com relação aos peixes. Quero fazer alguma coisa relacionada ao meu universo, ou à minha divindade especificamente, por que não trazer conexões? Mas a minha divindade feminina, que talvez represente essa aqui, não tem muito a ver com o templo e a história que eu quis fazer. Então será que você não pode criar, talvez, um levantar de lanterna, que seria, por que carambas uma deusa que não deveria estar aqui, está aqui? Será que os seus asseclas fizeram de alguma coisa diferente? Será que existe algum mito antigo perdido dessa divindade? Será que existe alguns extremistas que fizeram com que a interpretação errada dessa divindade gerasse esse tipo de coisa? Muitos ganchos, muitas histórias, muitas possibilidades. Então, seguindo aqui, depois da sala 3, nós temos a sala 4, onde tem a sala das oferendas. Novamente aqui, porém já começa a ter o quê? As dificuldades. No caso, já começa a ter a apresentação de criaturas. Já temos aqui alguns kobolds como principal forma de combate. O que é interessante sobre isso? Se vocês forem novamente para a construção aqui, no final mostra que aqui a sala 4, que corresponde à primeira sala anterior lá e superior, é a sala de oferendas. Então, não necessariamente os jogadores
precisam seguir o caminho correto aqui, não, pode ir para cá e ignorar isso, não tem problema. Caso você, mestre, queira que realmente eles vão para lá e com certeza precisem ir para lá, ok, você fala, olha, então, vocês precisam achar alguma coisa. Eles percorrem tudo, não acham, talvez tenham que voltar e encontrar o negócio aqui. Mas voltando aqui à sala 4, onde nós temos os primeiros pontos de kobold, a gente entra e começa a fazer essa primeira avaliação de combate aqui. Por quê? O que é legal aqui? Obviamente, vai ter o teste escuro, o cara faz a força, conseguem passar, e aqui a gente entra com as batalhas. O que é interessante daqui? Se vocês forem ver, nós temos túmulos, porém nós temos propostas de itens. Nós temos lanças quebradas, machados quebrados, caixas quebradas, caveiras, alguns tipos de vidraçaria ou cerâmica, alguns outros itens. Aqui no caso, né, propostas para carvões. Novamente, simplesmente é uma sala de ritual. A Kimberly pensou uma sala de ritual e trouxe essa proposta, onde nós temos caveiras, talvez de humanos, talvez de kobolds, nós temos quando fala assim, tem aqui as caveiras, nós temos aqui os elementos, então ela imaginou que pudesse ser isso aqui uma forma de construção, mas, de uma forma geral, existe aqui toda a ideia de um fazedor e o que ele vai construir esse daqui. Então, as batalhas, pelo fato de ser um terreno difícil, já tem uma possibilidade diferente de locomoção, ou pelo fato de ser criaturas menores, elas não têm dificuldade por já conhecerem a localidade, vocês vão ter dificuldade. Ah, mas a kobold é um nível fraco. Não tem problema, o objetivo aqui não é matar, e sim entreter. Porque, como eu falei, da mesma forma que as pessoas podem seguir por esse caminho, eles podem seguir por esse caminho. Se você é um mestre, não necessariamente quer que as pessoas platinem toda a dungeon, eles podem nunca chegar aqui. E seguindo o caminho, muito bem, obrigado, e pra frente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje não é uma análise profunda de toda a dungeon ou trazer, mas sim é legal pelo fato de que nós temos como um principal elemento, aqui pelo menos trazido pela Kimberly dentro desse mapa que ela trouxe pra gente, o quê? Uma forma de interpretar, visualizar, interagir. Por quê? Aqui a gente percebe as 5 funções do espaço acontecendo ao mesmo tempo. Ela traz o background, ou seja, com elementos que você pode utilizar do background do jogador, dentro dos elementos que você encontra aqui, e ela traz possibilidade desses elementos. Você traz um ambiente que obrigatoriamente vai influenciar na escolha dos jogadores. Vocês vão seguir por aqui, vocês vão seguir por aqui, vocês vão seguir por aqui. Se eles vão ou não querer beber, se vai ter a capacidade, se vão querer roubar um túmulo aqui, vocês vão querer roubar uma arma ali. Ou seja, todos esses elementos dão a possibilidade de construir a partir dessas funções, dessas construções. E quando você vai do ambientação, aqui está tudo estupidamente ambientado, ainda mais com o mestre descrevendo. Preparar para ação, mais ainda, por ser um mapa totalmente interativo. E a construção de contrastes e algo que seja reforçador para a sua construção, de acordo com o que for fazendo. Obviamente, como eu falei para vocês, esse mapa ele é gigantesco, tem todos um monte de partes, tem 13 partes, depois tem a parte número 2, o piso número 2. Só que a ideia não é a gente destrinchar essa tumba, essa dungeon, mas sim trazer mais elementos para vocês entenderem como construir as suas dungeons. Então, pessoal, esse aqui foi a tumba de Mork-a-Morhor, né? Não ela é inteira, nem a primeira parte, nem a segunda parte, mas o objetivo aqui desse episódio era muito mais trazer esses elementos dessa dungeon. E se por acaso vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, e se tiver bastante engajamento, esse vídeo tiver bastante visualizações, bastante likes, eu posso continuar esse mapa até o final, indo para a segunda parte, e com isso trazendo outros diversos elementos para a gente ir construindo junto, e assim aprendendo muito mais sobre construção de mapas, utilização de elementos, juntar backstories e diversas outras coisas que vão deixar o seu universo, o seu RPG, a sua narrativa, muito mais legal. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!